Bem-vindo ao podcast One on One com Jorge Rosa. Uma satisfação enorme estar recebendo você para falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre transição de carreira, que nós vamos falar hoje com um convidado especial, que eu já vou falar o nome de quem está aqui para falar desse assunto. O podcast One on One, que é um podcast patrocinado pela Profuturo FIA, né, que é um núcleo da FIA Business School, uma das maiores escolas do mundo de educação empresarial, né, aqui em São Paulo. E comigo aqui hoje, meu amigo de turma de MBA Internacional Executivo, Fernando Dutra. Fala, Fernando. Começa aqui, tá? Aí, rapaz, Tudo como é que bem, tá? Que bom te rever de novo. Pô, satisfação estar contigo aqui no meu podcast, aqui, rever os amigos da FIA, né, por 2 anos legal. aí. Como é que tá você? Tudo bem? Primeiro eu tô espantado com essa resenha aqui, né, cara? Pô, ambiente legal, diretor bacana. Você viu, cara, o diretor Rafa, firmeza. O Rafa é firmeza, hein? Não, e eu que admirava você nos seus outros podcasts, estou aqui agora sentado ao teu lado. Não temos a nossa cervejinha que a gente tinha no outro podcast? É, rapaz, mas é... Aqui existe uma formalidade, né, Jorge? Aqui na verdade, é igual o do Jô, né? A gente sabe que tem uma cachaçinha aqui, ó. Tem uma pinguinha aqui, né? Isso aí. Mas a gente não pode falar, né? Que, enfim. Mas aí, cara, conta um pouco aí, como é que tá aí a vida, como é que estão as coisas aí pós MBA Internacional, né? Como que tá o Dutra hoje aí? Virou pai, fiquei sabendo, né? Cara, eu acho que eu nasci pra arrumar chefe. Minha vida é essa, cara. Eu tô trabalhando, tô na Mots, né, como diretor comercial de operações. Tem uma empresa, né, que toca no plano B, né, Dutra Viagens, que é uma empresa de turismo. E aí, não contente, né, com 2 chefes, arrumei o terceiro, né? Meu filho nasceu agora, tem outro chefe lá em casa, né? Tinha a esposa, agora o filho também. Poderoso Chefinho, já viu esse desenho ou não? É isso, claro que vi. Aí, ó. Tem que ver, né? E aí, qual é o nome dele? Mateu. Amanhã completa 2 meses. 2 meses. E aí, dormindo bastante? Cara, o sono não tá ruim, mas é um negócio espaçado, né? A gente tomou decisão de dormir junto. Então eu durmo com a minha esposa, com o filho ali no nosso quarto. Então a cada 2 horas ele nos acorda para lembrar que a gente tem um novo membro na família. E eu sou uma pessoa meio que muito metódica para marcar as coisas. E até o momento de eu vir aqui pro podcast foram 172 fraldas trocadas. Você tá marcando, tipo... Marco. A gente tem um combinado lá em casa, né? Até os 6 meses eu vou na missão de trocar fralda, né? Depois dos 6 meses a complexidade da troca de fralda diz que muda, né? Passa a ter a ingestão de alimentos e tudo mais. Aí a esposa acaba assumindo essa função, né? Você sabe que tem uma amiga minha, é engraçada, ela ia trocar fralda, sabia que ela usava máscara? Eu não aguentava o cheiro. Olha isso aqui doido, cara. Ave Maria. Mas eu tenho um afilhado que tá com 1 ano e 2 meses. As coisas são diferentes. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Estamos falando de... Então, mas é bom, é parte do desafio, né? Você sabe que a gente tem um novo chefe, eu tenho 2 chefinhas em casa também, né? Acho que é Quantos anos? Filha, uma bênção. Tem 4, uma fez a Maria Fernanda, né? Fez aniversário ontem, Maria Eduarda faz agora no sábado, 7 anos, né? Então eu tenho, na verdade, em casa 3 chefes. Minha esposa e as 2 meninas, né? Então acho que... 3 chefas, né? Chefas, né? O poder da mulher, né, cara? Aqueles, como sempre, mandando nos homens, né? Mas, o Fernando, falando em chefe, né? Indo para um pouco do tema aí de transição de carreira, né? Eu sei que eu passei por isso, né? Acho que tem muita gente que passa, né? E se você fosse elencar quais são os principais desafios, vamos chamar assim, né? Para você mudar de carreira... O que você diria assim, né? Como aquela coisa que, esse aqui acho que mais pega na minha transição de carreira. Cara, eu acho que essa transição de carreira, ele é um tema que pega em todo mundo, né? Algum dia ou outro, todo mundo vai passar por isso. E eu gosto muito de falar, né, para as pessoas. A gente, como gestor, a gente tem muito essas conversas, né? Essa semana já, né, a gente sempre tem conversas de funcionário que é assediado pelo mercado, de algum funcionário que quer fazer uma transição dentro da própria companhia. E eu sempre gosto de avaliar a transição de carreira, né, que eu falo com as pessoas ou das minhas reflexões também. Sempre começar avaliando um pouco talvez do teu propósito de vida. E isso está muito linkado, cara, porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. É aquela velha história. Então, se a gente não sabe qual é o nosso propósito de vida, para onde a gente está caminhando, o que a gente gosta de fazer, o que a gente se sente realizado,
como é que a gente vai decidir nosso próximo passo ou uma mudança, seja de empresa, seja de emprego, seja de função dentro da tua própria empresa? A gente não tem como decidir. Então, acho que tudo parte, na minha visão, do teu propósito de vida, das coisas que você gosta, das coisas que você sabe, e tem que começar tudo por aí, né? E a partir do momento que você conhece, que você faz essa autorreflexão, que você se conhece bem, aí eu acho que o próximo passo é você avaliar o que está sendo te oferecido, o que está na tua frente, porque a gente sempre tem a tendência de achar que a grama do vizinho é mais verde. Isso aí. Né? Então, apareceu uma proposta melhor aqui para mim, fora da empresa. Putz, como é que vai ser? Você fica tentado, né? Você fala, eu vou ganhar 30%, 40% a mais. Você esquece todos os problemas que a outra empresa tem e você você esquece também todos os benefícios que a tua posição atual e a tua empresa tem também. Né? E você fica só fascinado por aquela proposta tentadora. Né? Então, eu acho que o segundo passo depois da tua reflexão é você, de fato, avaliar a tua proposta para entender, de fato, como ela é. Será que você conhece alguém que já trabalhou naquela empresa, né, que está te sendo oferecido a nova proposta? Você conhece quem é o gestor? Por que a pessoa que trabalhava lá deixou de trabalhar lá? Qual foi o motivo? Quais são as intenções da empresa nessa nova posição que está sendo oferecida? Então, acho que tem que cruzar tudo isso que você vai entender dessa nova proposta com o teu propósito de vida para ver se aquilo te acrescenta ou se aquilo não te acrescenta. Uhum. Eu estava falando com um grande amigo, né, há uns 2, 3 meses atrás e ofereceram para ele uma proposta de um trabalho para trabalhar offshore, né, trabalhar embarcado. E era uma proposta muito boa financeiramente, para ganhar 20%, 30% a mais do que ele ganhava. E ganha. Você trabalha e você depois tem 21 dias, 30 dias de folga, né, de férias, desembarcado. Uma proposta muito interessante, mas aquilo lá de nada, quando você olhava, né, quando eu conversei muito disso com ele, de nada acrescentava no que ele queria de carreira. Era uma proposta de uma função muito lateral, ele já estava há uns 3, 4 anos numa posição que ele estava. Cara, vou fazer uma migração para passar mais uns 2 anos numa posição similar à minha, por conta de 20% ou de 25% a mais, e vou deixar esses 2 anos de carreira talvez de lado. Então, não fazia muito sentido, cara. O financeiro não pagava a conta, talvez, do pênalti de carreira que ele ia ter. Então, acho que tem que avaliar a proposta completa e muita gente não faz isso. Cara, mas e você falou um ponto interessante. Vou pegar 2 coisas que você mencionou várias vezes. Primeiro, o propósito. Né? E aí eu vejo um pouco, não vou chamar de conflito de geração, mas os mais novos têm muito isso, é muito forte neles, né? O propósito, né? Então, a conexão com o propósito. E aí você tem um outro momento que é o financeiro. O motivador é financeiro. Eu vou porque eu vou ganhar mais. Você falou, pô, ganhar 30%, 40%, 50% a mais. E às vezes você não está conectado com o propósito, né? Você não se conecta com o propósito da empresa, não está conectado com o seu propósito. Você acha que hoje, né, assim, e você falou de autoconhecimento também, que é muito importante. Para mim isso é chave. Né? O autoconhecimento te ajuda muito. Mas você acha que as pessoas não vou falar da nossa geração, né, mas os mais seniors, né, enfim, os que têm 40 a mais, né, 35 mais, será que tem realmente essa que para mim virou é muito importante isso, você entender, saber qual é o seu propósito, entender que o seu propósito muda, né? Você acha que é uma reflexão normal que as pessoas fazem quando pensam em mudar de carreira, quando pensam em mudar de emprego? Se aquilo está conectado com o seu propósito de vida? Eu acho que na essência da palavra do propósito, eu acho que vem ficando um pouco mais latente isso na geração mais nova. Minha geração eu vejo quase que uma transição entre os old school, né, e essa nova geração que está vindo. Então, a geração que está vindo é muito mais conectada ao propósito, a temas de ESG, né, temas de diversidade. De fato, esses temas estão mais latentes. Eu acho que na geração, né, da minha para cima, a gente transforma muito mais a palavra de propósito para coisas de o que eu gosto, onde eu me sinto bem, o que eu gosto de fazer. E no final isso tem uma certa conexão com o propósito. Diferente do propósito do que eu acredito como vida, como mundo, que também faz parte disso, eu acho que é um propósito mais prático, mais perto da realidade menor. Então acho que transformar a palavra propósito em coisas que eu gosto, ambientes que eu gosto de estar e coisas que eu sei fazer, tem mais conexão do que a própria essência de propósito da geração mais nova. Ambas as coisas acho que são importantes, mas cada coisa é importante para o indivíduo. Você vai dar mais valor para algumas coisas que estão no teu propósito, eu vou dar valor a outras coisas que estão no meu propósito. Então acho que no momento da transição de carreira, a gente estava falando um pouco sobre simulação de cenários, matemática aqui antes do podcast com o nosso diretor aqui.
E no final, cara, eu gosto muito de avaliar a matemática do negócio. Então eu sempre coloco, cara, no papel, as pessoas às vezes me acham paranoico com essas coisas, mas quando eu tenho que tomar alguma decisão, eu coloco quais são as características, cara, pontos positivos, pontos negativos, coloco peso nas coisas e avalio. Desde decisões importantes pessoais até decisões de transição de carreira ou de contratação de pessoas, né? Você vai contratar uma pessoa nova para uma posição, né? Eu estou fazendo isso, inclusive, para uma posição que a gente está abrindo na Mots. E no final eu avalio, cara, quais são as 10 principais características, seja de soft skills ou de hard skills, que as pessoas precisam ter. E na entrevista eu preciso conversar, fazer perguntas e entender, de certa forma, como que a pessoa se adapta a essas características. Dou nota e no final o melhor candidato é esse aqui. Eu acho que tem que ser racional nesses momentos, tirar a emoção de lado, para no final você falar, cara, se você errou porque você tomou a decisão com as melhores informações que você tinha naquele momento e talvez você não tinha todas as informações. É diferente de você errar e você olha para trás e fala, cara, eu errei porque eu não avaliei direito com as informações que eu tinha lá no passado. Eu vejo que a gente tem que tirar a emoção do lado e ser racional nesse tipo de momento, Jorge. Mas é interessante, porque eu não vejo muita gente usando essa metodologia. Às vezes vai muito pela... Não pela emoção, mas por afinidade, né? De repente eu tô lá no processo de seleção, né? Eu gostei mais do Fernando, ele é mais legal, sei lá, ele usa o mesmo sapato que eu, me conectei com ele, né? E deixa de lado, pra mim, que é o core do troço, né? O hard skill, soft skill, aquelas competências necessárias para aquela posição, né? Aí depois, no critério de desempate, pode até ser afinidade, enfim, vou me conectar melhor, perfil comportamental da pessoa, né? Mas isso que você falou é importante. Aí me lembrou um professor que eu tive na faculdade, ele sempre me falou o seguinte, Jorge, a matemática não mente. Né? E a hora que você falou que você coloca tudo vamos falar no Excel, né? Que coloca uma coisa palpável para você medir, comparar prós e contras, isso faz todo sentido. Faz né? total sentido. Mas você vê diversas empresas no mercado, principalmente nesses temas de gente, que são temas mais soft, né, mais difíceis de você colocar numa equação matemática. Mas você já vê muitas empresas fazendo isso. Você pega, sei lá, uma Gup, por exemplo, né, que está crescendo demais no mercado de recrutamento e seleção, da querida amiga Mari, né? Trabalhei com a Mari na Ambev. No final, a proposta deles é como você transforma o que você precisa, né? Como é que você transforma a tua necessidade e você exatifica isso. Então, através de testes, através de perguntas, através de uma redação, agora, ainda mais agora com a chegada de inteligência artificial e tudo mais, como é que você transforma a leitura de um candidato, de tudo, do histórico dele, das respostas dele, você avalia isso dentro de um panorama pré-determinado para ver qual candidato tem mais fit ou menos fit com a tua, né, com a tua demanda. É claro que eu não acredito nesse modelo como um modelo exclusivo, como um modelo único. Acho que essa avaliação ela tem que ser parte da avaliação completa. No final, acho que é um pouco do que você falou. Tem sempre o fator humano que você tem que olhar, você tem que entender, você tem que sentir aquela pessoa. Você pode avaliar tudo, essa pessoa passou uma avaliação melhor que essa, eu gosto de passar uma régua, uma linha de corte. Então, todo mundo que passar dessa linha está dentro ali os candidatos que estão aprovados para essa posição. E aí, no final, sim, acho que é uma questão, tem que ter uma questão de afinidade. A gente não pode não pode exatificar a vida, né? A gente tem que fazer com que a matemática nos ajude. Mas ela não pode ser única. Por exemplo, para essa a posição que eu estou discutindo agora, eu queria muito ter uma mulher no time. Né? Hoje, meu time na Mots é um time direto de 5 gerentes, 5 homens. E acho que falta muito ter uma mulher no meio para trazer características diferentes e trazer mais diversidade para o time. Mas eu não vou contratar uma pessoa só porque ela é mulher. Né? Então eu acredito, como é que eu faço? Procuro os candidatos, avalio, puxa vida, passaram 3 candidatos ali na frente, desses 3 candidatos tem uma mulher. Opa, vou dar preferência porque eu preciso de uma mulher no meu time para poder complementar. Não, os 3 são homens, vai ser um homem. As 3 são mulheres, vai ser uma mulher. Então, eu acho que a matemática ela ajuda, ela não pode ser exclusiva. Porque eu acredito muito, né? O fator emocional, ele é muito mais presente no ser humano, né? No que diz respeito ao desenvolvimento do cérebro, né? O cérebro nosso, 95% é emocional, 5% é racional. A gente tem a tendência, principalmente nós engenheiros, né? A parametrizar tudo, colocar tudo no número e tal, e às vezes deixa um pouco o emocional que não está totalmente relacionado com decisões impulsivas. Decidiu na emoção. Não.
É uma parte que tem aquela análise do... O soft skill é puramente emocional. Né? O racional é hard skill. Né? E eu tenho uma teoria que hard skill o bot vai fazer, né, cara? A IA vai... Tudo que é hard skill a IA vai fazer. Só para o ser humano é o emocional. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente. Eu não acho que soft skill eu acho que soft skill pode ser exatificado também. Por exemplo, você vai entrevistar alguém, ou você, né, falando do termo de transição de carreira, você vai fazer uma transição de carreira, você precisa avaliar quão bom a pessoa precisa ser em liderança, quão difícil está aquele novo ambiente, ou qual o tamanho do seu time, qual é a estrutura política da empresa, não sei. Mas você precisa ter alguém com uma bagagem boa de liderança. Como é que você pode transformar a liderança, que é um soft skill, né? Como é que você pode transformar isso em aspectos mais matemáticos? Então, acho que você quebra o fator liderança em subfatores, e aí você pode começar a avaliar e tentar transformar. De novo, você não vai chegar numa perfeição disso nunca, mas eu acho que você pode sair do único feeling do negócio para algo um pouco mais... Mas sabe, ouvindo você falando agora, eu lembrei de um outro professor que me disse o seguinte: para tudo na vida tem uma régua. Tudo você mede. Eu acho. Tudo você mede. Só precisa encontrar a régua. Mas tudo você mede. É mais ou menos isso, né? Você quer pegar um outro exemplo? Toda empresa, né, média grande do país tem a famosa pesquisa de clima. Como é que você fala do clima empresarial? O clima né, o clima natureza é um hard skill, é um número. Agora, clima empresarial, quão feliz está a tua empresa, quão engajada está a tua empresa, cara, isso não é matemático. Mas diversas empresas se especializaram nesse tema e você faz perguntas, você faz, né, questionamentos que as pessoas avaliam de 0 a 10, de 1 a 5, calcula NPS, Sim. diversas métricas que no final você fala, cara, minha empresa tem uma favorabilidade de 83%. Então eu acho que tem coisas que são mais fáceis e coisas que são mais difíceis de fazer, mas no final eu acho que para tudo na vida a gente consegue colocar matemática ou modelos matemáticos para nos ajudar. Você, mais do que eu, consegue falar sobre isso, né? É assim, né? Porque é o meu dia a dia, né? Modelagem matemática, modelagem avançada, né? Esse tipo de coisa. Então eu brinco que, para mim, né? É como se eu fosse, não sei se você se lembra, assistiu Matrix? Matrix. Né, quando o Neo lá, ele parece que morreu, toma um tiro, daqui a pouco do nada ele levanta e vê um monte de código na frente dele, né? Revelou a Matrix na frente dele, né? Um monte de código. Então, olha assim, tudo é um código. Então, tudo você consegue modelar matematicamente, né? Então, você vai falar isso pro engenheiro, fala pro Jorge, eu falo assim, é possível, né? Agora, tem muitas pessoas que falam, não, cara, isso não é impossível. Tem coisas que eu não consigo colocar em bit em byte, né? Há controvérsias, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também sou da facção do lado emocional, né? Do lado humano. E é engraçado, Fernando, porque eu lembrei de uma outra coisa também, um livro que eu li, que se chama Factfulness. Né? E o legal desse livro, ele te ajuda a tomar decisão baseado em dados e fatos, e não em narrativas. Então, quando eu falo em dados e fatos, estou falando de número, estou falando de realidade, estou falando de coisa que eu consigo pegar. Né? E não em interpretações ou narrativas que são infundadas. Né? Então, pegando um pouco, né, nessa linha, né, de que eu acho que é uma mescla, na verdade. Né? Eu tenho lá eu consigo quantificar, eu consigo parametrizar, mas também tem aquele fator que, sabe, às vezes eu não consigo equacionar, mas eu sei que é aquilo. Sabe, eu também não sei explicar. Né? Eu sinto, por exemplo, que o Fernando é bom naquilo, chega lá na frente, ele realmente é bom, mas eu não consigo explicar por que eu tomei aquela decisão. Né? Isso é muito louco. Você já passou por isso, cara? Com certeza, cara. Acho que eu tendo a ser mais racional para as coisas. E quando a gente fala de equipes, eu acredito muito na diversidade né? E aqui falando de diversidade de pensamentos, de diversidade de histórias, porque as coisas se complementam. Né? Então, no meu time, eu tenho que ter pessoas que têm um pouco mais desse feeling, né, que você está mencionando. Senão a coisa fica chata também. A vida exatificada, ela é mais prática, eu acho que ela dá mais resultado, mas ela é mais chata. Eu tenho um pouco desse pensamento de que as coisas se complementam.
E acho que tem gente que é melhor, né, nessa linha de racionalizar e gente que é muito boa com o tema de feed. Quando você vai mais para uma área dentro das empresas, você vai para uma área comercial, você tem muito mais gente com um pouco desse aspecto. Cara, eu sei que é para cá que a gente tem que correr. Eu sei que é aquilo que aquele cliente precisa. Eu tô sentindo. E quando você tenta colocar processo em área comercial, é um negócio difícil. Né? É um povo indisciplinado, né? Difícil. É isso. E é um pouco do lado talvez das habilidades também, né? Você vai para as áreas né, do conhecimento, da área de exatas e da área de humanas. A área de humanas ela é um pouco mais assim. Mas eu acho que vai ter eu acredito muito que vai ter uma convergência no futuro, que vão ter predominâncias ainda, o lado humano, o lado exato, que as coisas vão se juntar, mas a predominância do lado humano ela é muito bonita. Eu falo muito para uma das minhas chefes, no caso a minha esposa, ela é médica, e eu falo para ela que boa parte das coisas que os médicos fazem hoje, na minha humilde opinião, no futuro, vão ser feitas por inteligência artificial, algo do tipo. Né? Quem melhor que uma inteligência artificial para ler um histórico gigantesco de imagens e aí identificar, né, dentro dessas imagens o que pode estar acontecendo. Só que eu não acredito que talvez isso tudo vai ser suficiente para você tomar uma decisão. Né? Aí entra o aspecto dela, né, me falando, cara, a quantidade de variáveis que você tem que pensar, ou as correlações que você tem que fazer, as histórias que você tem que viver, a humanização que você tem que colocar para poder tomar uma decisão. Então eu acho que as coisas vão se convergir. Como é que você pode tomar essa decisão com tudo isso que a matemática, a inteligência artificial pode te ajudar a ter para ajudar você a tomar decisão. Né? Ô, Fernando, eu acredito, eu sou assim, isso é eu acredito de verdade. E tudo isso, tecnologia, matemática, veio para ajudar o ser humano, veio como uma extensão do ser humano para habilitar o ser humano a fazer algo muito mais extraordinário. Então eu vejo, por exemplo, tecnologia fazendo alguma coisa que para o ser humano vai se tornar simples, sabe? E que você operacionaliza aquilo. E eu preciso expandir a capacidade. Então a máquina faz aquilo para o ser humano e o ser humano expande. Eu vou dar você falou o exemplo do médico, né? Eu fui visitar um hospital, ele é referência na América Latina em tratamento do câncer, né? E um trabalho fantástico, assim, que, nossa, eu fiquei muito impressionado. E lá eles são com projetos, pesquisas que eles chamam de patologia digital. O que é isso, né? O médico patologista, ele é aquele médico que ele pega lá o tumor, né? Ele analisa lá no super microscópio, né? E vê lá, enfim, analisa que tipo de tumor que enfim, um monte de coisa e tal. E é um por um. Tá? Então ele vai lá, corta o tumor, ele coloca umas laminazinhas lá. Não sei se você já viu isso daí, né? Depois ele pega a laminazinha, olha lá, tal, um por um. E leva tempo, né? Mas a gente tem um monte de exame pro cara analisar. E é um médico que faz isso. E o que acontece? A tecnologia hoje, né? Você digitaliza essas lâminas, né? E começa a treinar uma IA. E começa a achar padrões de tumor. Ele já começa a identificar, esse tumor é isso daqui, né? E o que ele vai fazer? Esses tumores que são mais corriqueiros ou os mais comuns, né? Você não precisa do patologista para identificar, a IA vai fazer. O que o patologista vai olhar? Aquele que, nossa, isso aqui é um bicho de 7 cabeças, isso aqui é mais complicado. Né? Aí eu vou investir tempo nisso daqui. Né? Na verdade, eu não estou substituindo o trabalho do médico, mas eu estou livrando ele para dar importância, porque realmente o ser humano é capaz, ou que ele tem aquele potencial, né? Para as coisas mais complexas e essas coisas mais... Não vou falar corriqueiras, mas coisas que podem ser mais fáceis de analisar, a máquina ajuda ele, né? E o que a gente está vivendo hoje, cara, não é muito diferente, né? A história, né? Eu tinha um professor na infância que ele fala muito que a história sempre se repete, isso é muito verdade, só que ela se repete em perspectivas diferentes. Você pega, por exemplo, Revolução Industrial. Você tinha muita gente que ficava executando trabalhos extremamente operacionais, né? E não tinha tanto tempo para você pensar e fazer e criar coisas que são mais eficientes. O mundo estava numa determinada produtividade. O mundo estava num determinado nível de riqueza. Então, para você produzir mais, para você dar uma vida melhor para as pessoas e tudo mais, você precisa ser mais eficiente. E foi na época que inventaram as máquinas, e aí você deixou de fazer trabalho braçal e passou a fazer um trabalho mental mais importante, né? Ou mais, não mais importante, né? Mas que poderia transformar tudo de maneira, em maneira maior, né?
E o que a gente está vivendo hoje agora, a gente está vivendo uma revolução no trabalho mental também. Então, acho que a gente vai passar por uma linha de deixar de responder para começar a perguntar, de forma que as respostas vêm de uma velocidade mais rápida e você tem mais tempo, você tem mais eficiência para produzir. Né? Você falou muito de expansão do conhecimento, expansão de produção. Eu lembro muito de uma aula que o professor Jacques deu para gente. Nossa, esse é Uma fera. das melhores aulas que eu lembro que ele falou sobre o dilema do conhecimento. Isso me marcou muito. Ele falava muito, né? Ele pegou um objeto que eu não lembro qual era e ele falava muito que o nosso conhecimento ele é uma área, né? Então a área debaixo desse copo aqui, nosso conhecimento é esse. Qual é a nossa fronteira com o desconhecido? Putz, né, a circunferência aqui em volta, né? Quando a gente expande o nosso conhecimento fica maior. Mas também a fronteira com o desconhecido fica ainda maior. Então não é à toa que a gente vê que, né, muita gente, você fala, cara, essa pessoa começou a ficar maluca, mas era tão inteligente, era tão... Cara, porque você começa a ter uma fronteira muito maior. Mas no final, a gente precisa expandir o nosso conhecimento, a gente precisa, né, expandir o que a gente faz e a tecnologia tem que nos ajudar com isso. A tecnologia não vai gerar desemprego, a tecnologia não vai te tirar do mercado de trabalho desde que você se adapte a isso. Né? Então é um pouco disso que eu acredito. E sabe o que é engraçado? Primeiro é o seguinte, né? O cara esquece de colocar no mudo o celular, né? Isso aí no meio do podcast, né, gente? Olha, não faça isso. Se você desliga, coloca aqui no mudo, né? Desabilita aqui o telefone, porque no meio do podcast, né? Enfim, né? Isso acontece nas principais famílias, certo? O diretor tá olhando bravo pra mim ali, ó. Depois você se acerta, né, com ele. Não, mas isso aí, enfim, né? Mas pegando um pouco nessa linha aí, e numa das viagens da FIA, eu fui pra China. Foi 2019. Fomos, né? Então. Você tava também, né, pô? Tava na China. E aí a gente foi visitar uma empresa que ela é uma multinacional brasileira, né? E tem planta na China, né? É a Fras-le, né? A gente foi lá no grupo, né? Grupo Randon, se não me engano. E aí eu cheguei lá pro diretor da planta, né? E eu fiz uma pergunta pra ele, assim, bem assim, mas qual é o seu maior desafio hoje? Qual é o seu maior desafio na planta hoje? Naquela pergunta. E aí ele virou pra mim e falou a resposta, eu fiquei, minha cara caiu no chão. Ele falou assim, mão de obra. Nós estamos na China. Como assim mão de obra é o seu desafio? Não. Meu desafio aqui na China é mão de obra. Hoje a mão de obra que eu tenho vem da Índia, vem aqui da Indonésia, mas o chinês, ele não quer mais fazer trabalho repetitivo. É isso. O chinês teve acesso à tecnologia. Então ele tá indo fazer outras coisas que a tecnologia está habilitando o chinês e a mão de obra que era aquele, enfim, trabalho repetitivo, ele não quer fazer mais. Só que aquela fama de produto chinês ruim, no Brasil, ela quase já não existe mais, né? Do tanto que a China se revolucionou, colocou tecnologia, se qualificou e está despontando no mercado. Então isso é prova disso, que a tecnologia habilita a pessoa para fazer outra coisa. Né? Aí o ser humano, é lógico, né? É como você falou, antigamente era o trabalho braçal. Veio a máquina, ajudou o homem. Vem a tecnologia, torna cada vez mais fácil aquele trabalho braçal que era, né, em vez era difícil para ser feito pelo homem, pelo animal, né, tal, mas que agora a tecnologia habilita o homem a fazer umas coisas mais incríveis, né, mais expandir o seu potencial, né. Isso em carreira é diferente, não é diferente, né, acho que é a mesma coisa, né, acho que fala-se muito que as pessoas hoje, muitos falam, é uma lenda de Harvard, né. A maioria das pessoas que estão em Harvard hoje estão estudando para trabalhar em coisas, em trabalhos que nem existem ainda, né? Você acha que é verdade isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A gente pensa, se a gente parar, sentar e começar a conversar do que pode existir em cada um dos trabalhos, a gente já consegue tangibilizar talvez coisas que já não existem hoje. E vai passar talvez 5, 10 anos, vão aparecer coisas que a gente nem consegue tangibilizar hoje. As coisas estão crescendo numa velocidade muito grande. Quando a gente fala de transição de carreira, nessa velocidade que as coisas estão andando, para a gente de fato conseguir fazer boas transições, a gente precisa se preparar. Né? Então precisa entender como é que as coisas estão andando, como é que as coisas estão avançando. Se a gente não se prepara,
a nossa chance de conseguir fazer uma transição de carreira ela vai reduzindo, né? Eu lembro muito, eu comecei minha carreira na Ambev e a gente falava muito lá que nos processos de crescimento da companhia, que você tem que crescer se você entregar resultado, se tiver flexibilidade, se você tiver mobilidade, né, para estar presente. Mobilidade, acho que ela continua um pouco hoje, entrega de resultado também. Mas quando a gente fala de fato de flexibilidade, é flexibilidade um pouco do quão você está disposto a fazer coisas diferentes, quanto você aprende rápido, né, e quanto você se prepara para fazer coisas diferentes também. Então, tudo isso te prepara, te dá mais condições para você fazer uma boa transição de carreira. Né? E quando eu penso no termo transição de carreira, para mim, e o legal é que essa conversa aqui não é uma conversa teórica, né? Porque a gente não é teórico de transição de carreira. Não. Então, mas o bom, cara, tudo que a gente vai falar aqui, ninguém vai conseguir achar outro conteúdo na internet. Porque prática. Porque é a nossa opinião. É a nossa vida. Você já postou alguma coisa sobre transição de carreira na internet? Eu também não. Então esse conteúdo é único para quem está nos ouvindo. Olha que legal. E, então, para a gente fazer de fato, para a gente se preparar, né, para essa transição de carreira, a gente precisa ter essa flexibilidade. Né? Quanto mais flexível, quanto mais, né, versátil a gente maiores são as nossas possibilidades. E para mim, transição de carreira pode ser uma transição de empresa, pode ser uma transição talvez de função ou de posição dentro da tua própria empresa, ou até em casos mais raros você fazer uma transição de empresa e de área que você trabalha, né? No final das contas, que é uma transição maior. Mas, cara, a possibilidade de você fazer transição quanto mais preparado, com vontade, quanto mais flexível você é, e o conhecimento ele entra muito nisso, né? É engraçado, eu fiz transição de carreira, né? Mas eu fiz uma transição que o pessoal não entendeu muito no começo, né? Porque eu trabalhava numa empresa e eu vendia hardware. Né? Eu vendia hardware e aí, num determinado momento, eu saí da empresa, né? E aí eu botei na minha cabeça, não, eu não quero mais vender hardware. Agora eu quero vender software. Eu quero vender download. Cara, mas a vida inteira você vendeu hardware, cara. Você não sabe vender software. Hoje eu vendo software. Eu vendo download, né? Então é porque aquilo que você se propõe a fazer também, né? Você se permite a fazer outras coisas, né? Então eu, por exemplo, eu trabalhei tanto na área operacional, fui para vendas, fui para marketing, fui para engenharia, né? Mas tudo isso no final do dia complementa. Lembra que você falou logo no começo que a pessoa faz uma mudança de carreira, mas ela tem um objetivo principal lá na vida e essa mudança não tem nada a ver com o que ela quer lá na frente. Né? Então, às vezes a gente tem que entender também que eu preciso ter muito claro, vamos lá, o meu propósito, e eu costumo dizer muito o que eu quero ser quando crescer, né? Se você tem isso é difícil chegar nessa resposta. Se você tem claro o que eu quero ser quando crescer, qual é o meu objetivo lá na frente, todo movimento que eu fizer tem que estar alinhado com o meu objetivo lá na frente. Sem né? dúvida. Isso ajuda muito, porque... E nesses momentos, a gente está falando muito sobre momentos que você tem a escolha de fazer a transição de carreira, né? Quando aparece uma oportunidade, né? Ou quando você está buscando algo melhor do que você já tem. Só que muitas vezes a transição de carreira, ela também é quase que uma necessidade. Né? Então, eu estava refletindo um pouco, né, antes da conversa aqui, e eu não me lembro da quantidade de vezes que eu já peguei Uber, por exemplo. Você começa a conversar com o motorista de aplicativo, e você vê que o cara era um professor, ou que o cara era um administrador de uma empresa que quebrou, ou o cara era sei lá, diversas profissões, e que ele perdeu o emprego dele, e numa necessidade ele teve que fazer uma transição de carreira, e ele, né, passou a ser motorista de aplicativo. Né? Ou alguns que até enxergaram a profissão de motorista de aplicativo como uma oportunidade também de ganhar um dinheiro, para quem importa apenas o dinheiro, maior do que ganhava na posição anterior. Mas então, muitas vezes, a transição de carreira é uma necessidade. Né? Ela não é uma opção. Isso também acontece. Né? Às vezes a situação faz o ladrão. Né? Às vezes, e assim, o contrário também é verdadeiro. Né? Às vezes a pessoa ela é forçada a mudar de carreira, né? Ou eu tenho um amigo meu, por exemplo, né? A gente sabe que por mais que se fale em inclusão e diversidade, né? As pessoas 50 a mais têm mais dificuldade de se recolocar no mercado. Né? A gente sabe que isso é verdadeiro. E depois dele, sei lá, 2 anos tentando se recolocar no mercado, o que sobrou para ele? Empreender. Hoje é um empresário muito bem sucedido. Cara. Conseguiu monetizar ou capitalizar todo o conhecimento dele
montou uma empresa aí de consultoria e ele não sabia o quanto valia o conhecimento que ele tem, né? Imagina lá, foram lá 30 anos de carreira que ele teve e conseguiu monetizar, mas ele teve que se mexer, teve que sair da zona de conforto, porque qual que era a zona de conforto dele? Voltar a ser o executivo de empresa, voltar aquela área, não sei, mas não tem mais, cara, você tem que dar um jeito. E ele se forçou a mudar de carreira, foi empreender o que restou pra ele, e aí ele fala, cara, se eu soubesse disso, eu tinha feito isso há 10 anos Do atrás, limão uma cara. limonada, né? É, exatamente. Isso é comum acontecer. É comum. O caminho contrário ele é mais difícil, né? É. Eu tava tentando resgatar aqui quem empreendia e depois voltou pro mundo corporativo, não tá me vindo gente à memória. Empreender é um vício, né? É um vício, é um vício. Mas e tem muita gente, né, nesses casos que você cita, né? A gente falou aqui de mudança de empresa, mudança de função, mas também tem isso, né? Mudança quase de setor, né? De você deixar de ser funcionário para ter o teu próprio negócio. É, deixar de ser pessoa física para ser pessoa jurídica, né? Então, acho que como é que eu vou deixar? É você... Porque acho que o empreendedorismo, né? Ele tem um paradigma. Eu tinha esse paradigma, né? Que era você sair e deixar de ser CLT para ser empreendedor. E muitas vezes aquela falsa sensação de segurança de ser CLT. Sabe? Acho que tem essa... Que nós somos moldados isso no passado, né? Ah, você vai trabalhar, você vai estudar, vai trabalhar numa empresa, você vai ter um emprego, vai ficar 10, 15, 20 anos lá, vai ter sua aposentadoria, vai ter o seu... Como é que chama? Caramba. Seu... INSS, o Fundo de Garantia. Você vê que eu saquei faz tanto tempo, nem lembro mais, né, cara? Seu Fundo de Garantia, tal, não sei o quê. E a gente sabe que quando você vai para o empreendedorismo, no primeiro momento é um desafio, né? Porque você não tem aquela segurança. Mas ao mesmo tempo, você descobre que você pode fazer a gestão do seu fundo de garantia. Você monta o seu fundo de garantia, você investe o seu fundo de garantia, né? Só que isso é uma mudança de mindset, né? Então, acho que você falou que empreender é um vício, né? Eu tenho amigos que isso é um... No começo não tinha nada de empreender, hoje em dia, olha, tudo é negócio. Desenvolve uma habilidade tal de investir, de enxergar a oportunidade... Mas porque eles permitiu lá atrás, né, seja pela dificuldade ou pela situação, né, começar a empreender e investir em coisas que hoje é o seu, não vou chamar de hobby, mas o seu propósito passa a ser, ou a sua felicidade passa a ser em investir em empresas, criar empresas, vende, criar outras, sabe? Tem tesão em fazer isso. Né? Já deixou de ser um medo, né? Passou a ser um prazer. Minha primeira tentativa, ou minha primeira impulso no empreendedorismo foi vender palavra cruzada para minha mãe. Quando eu devia ter uns 10, 11 anos, eu vi que minha mãe gostava de fazer palavra cruzada e ela na banca comprava palavra cruzada. Eu falei, poxa, ela paga R$5 na época, na palavra cruzada. Eu falei, não pode pagar para mim. Eu gostava de pensar, de fazer as coisas. E eu criava a palavra cruzada nível difícil, nível médio, nível fácil. Você criava a palavra cruzada? Escrevia, não estava fazendo nada. Eu sempre gostei muito de estudar, de parar de escrever as coisas. Eu criava e eu vendia para ela. Falei, compra de mim por 4 ao invés de comprar da banca por 5. Eu comecei a vender palavra cruzada para ela. E assim foi. Mas eu sempre gostei, cara. Eu tenho empresas há algum tempo. Já quebrei empresa, já vendi empresa. Hoje... tem uma só rodando, né? Senão a vida não anda. Mas eu acho muito legal, cara. Hoje, então, eu cruzo um pouco da vida CLT, que é onde, de fato, 90% do meu tempo é empregado. Mas tem 10% do meu tempo, da minha vida, do meu momento de trabalho, né, da minha semana, que acaba indo para uma empresa de viagens que eu tenho. É muito gostoso, cara. Eu acho que no final ele é um plano B. Né? A gente tem, às vezes, a falsa segurança, né, da CLT. De uma hora para outra, a empresa pode não precisar mais de você. Uhum. Né? De uma hora para outra, a empresa pode ser vendida, ela pode desaparecer e aí você, né, fica a ver navios. É claro que o empreendedorismo pode acontecer um monte de outras coisas, mas eu sempre gosto de ter, né, 2 planos.
né? Se um dá certo, tem outro caminhando. Enquanto, né, o outro não dá certo, o outro tá indo bem e as coisas se equilibram. No final é a diversificação das coisas que vão sustentar a tua vida. Eu gosto muito e tem sido uma balança super legal. Às vezes falta um pouco de tempo para fazer, né, o teu negócio da forma como você gostaria, mas deixa as coisas andando, né, devagarzinho, na velocidade que dá. Mas tem um pezinho lá e um pezinho cá. E a vida é Mas legal. você acha que as pessoas estão preocupadas com o plano B? Na maioria? Na média, muito pouco. E plano B não necessariamente precisa ser uma empresa, mas pode É. ser o investimento, pode ser uma imóvel que você tem, que você aluga. Plano B, quando eu falo, é financeiro mesmo para te sustentar, né? E o brasileiro tem muito pouco disso, né? Tem muito pouco planejamento. Então, Sabe por quê? Uma coisa que me chamou a atenção como é que é o nome? Ele fazia lá o Chapolin, o Chaves, como é que chama? o ator, Caramba, o ator lá, o cara. Ai, meu Deus do céu. Bolívar, Não, eu esqueci o Ramon, nome dele. Como é que chama o Roberto Roberto Bolanes, Bolanes. né? Pô, Isso Roberto aí, Bolanes. Você vê que isso aí. o México parou quando o cara morreu, né? Tipo o Silvio Santos, né? Sim. Parou. E é engraçado que ele tava lá, sei lá, com 70, 80 anos de idade, nativa, criando, produzindo. E aí perguntaram pra ele qual que era o segredo da vitalidade dele. Não é só você ter 70, 80. É ter vitalidade junto, sabe? Você tá construindo, tá produzindo, né? Tá criando. E ele falou: o meu segredo, ou a minha dica para os jovens, tenha projetos. Tenha projetos. E aí a gente começa a pensar, né? Porque o projeto, as pessoas têm sonhos, têm metas, né? Mas enquanto você não transformar aquilo num projeto, nunca vai acontecer. Né? Projeto tem prazo para acontecer, tem as milestones, né? Você tem lá os entregáveis do seu projeto, você tem um caminho, né? Isso mantém a pessoa ativa, porque eu tive vários relatos assim de pais de amigos meus que se aposentaram, pouco tempo depois vieram a falecer. Perdeu o sentido da vida, porque estava naquela, enfim, eu trabalho, daqui a pouco aposentei. Vou comprar uma chacrinha, vou plantar, sei lá, qualquer coisa, vou criar galinha. O cara não aguenta. Mas vou trazer para a nossa realidade. Eu tiro, pelo menos na minha realidade. Eu gosto de sair no máximo um período de 15 dias de férias. Né? Não gosto de ficar mais do que isso. Quando eu saio 20, chegando próximo dos 20 dias, eu não vejo a hora de voltar pro trabalho. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se sentir útil. Né? Eu fico imaginando, cara, ganhei 100 milhões de reais, tô com a minha vida ganha, para mim esse dinheiro é suficiente para eu manter o padrão de vida, não vou fazer mais nada. Cara, essa vida não tem como ser feliz. Você precisa, né, ter algum propósito, ter algum projeto, acreditar em alguma coisa e fazer aquilo acontecer. Talvez você vai fazer mais sem pressão, mais sem compromisso, mas você tem que ter alguma coisa, não tem como. Né? A vida se torna sem propósito. Então, mas você falou uma coisa muito, muito, muito interessante. Você precisa se sentir útil. Ser útil, né? Eu acho que isso é o que move, né? Porque e aí pra mim tá a diferença de você viver e você existir. Não é isso? Quando você tá existindo, você não tá vivendo, você só tá lá. Acorda todo dia à mesma hora, faz a mesma coisa. Sua vida não tem 50 tons de cinza, não é isso? Não tem cores na sua vida, né? E quando você se sente útil, você tem projetos, e por isso que eu falo do plano B, aquilo que você falou, né? Eu tenho que ter uma empresa. Não, cara, um plano B, o que você vai fazer depois, cara, né? Pô, você não vai chegar, vai me aposentar e vou ver se eu quero ser fazendeiro depois. Não, experimenta ser fazendeiro antes, pô. Né? Não gostei, pô. Então quando me aposentar, eu vou fazer isso aqui, ou então, por exemplo, eu gosto de dar aula, né? Pô, eu com certeza eu vou virar professor grátis em qualquer lugar. E vou sair dando aula, porque eu vou me sentir útil, vou estar me doando, né? E se Deus quiser, lógico, o pé de meia tá feito, né? Para poder fazer tudo isso. Mas é um plano B, né? De você realmente se sentir útil, você tá produzindo, né? Tá produzindo, seja produzindo, trabalhando para alguém ou para você mesmo, mas isso que você falou tem todo sentido mesmo, é você se sentir útil. Eu acho que isso que mantém a pessoa, né, motivada e viva. Em uma das empresas, né, que eu vivia a carreira, tinha um problema grande na empresa de quando deslocava um dos funcionários, normalmente era o homem, e aí a mulher ela deixava né, deslocava de local geográfico,
E aí a mulher que exercia algum papel, trabalhava, né, mudava junto com o marido, e aí não tinha uma ocupação formal, né, na nova localidade. E aí os índices de divórcio eram muito altos. E aí no final acabava impactando a própria carreira da pessoa, do funcionário que foi transferido. Até que chegou um ponto que teve que começar a buscar ocupação para o cônjuge no momento da transição de localidade, né, do funcionário, para que a vida fosse mais estável lá. Cara, no final é de fato, me mudei, tô num local que eu não conheço ninguém, não tô trabalhando, tô, né, cuidando da minha casa, dos meus filhos, que seja, mas tá te faltando o sentimento talvez de utilidade, né, de você fazer algo, de você, né, resolver alguma coisa. Então olha a importância desse negócio, né. E engraçado que o que me veio à mente agora, isso aconteceu com vários colegas, né, que tem oportunidade para trabalhar fora, pode ser fora do Brasil ou em outro estado, tá? Isso eu tenho relatos tanto em transferências domésticas, né, dentro do Brasil quanto para o exterior, de que a esposa acompanha o marido nessa transição de carreira dele e ela tem um trabalho aqui, tem uma utilização, né? Tem uma ocupação aqui e vai para lá, para fora, e em poucos meses, assim, a pessoa entra em depressão. Porque, enfim, lá não tem, de repente, os mesmos acessos, né? Não tem lá um trabalho, uma ocupação. Quer dizer, 2 meses no novo é legal. Depois começa a ficar, por que eu vou fazer? Né? Começa a procurar trabalho e não encontra. Vários colegas que foram e voltaram, né? Pela não adaptação da família ao novo desenho. Mas eu digo muito por conta de, como é que eu vou dizer, né? Isso acontece tanto o homem que acompanha a mulher, ou a mulher que acompanha o Claro. homem, né? Que tem muitos casos hoje em dia já, né. Muito, né? Muito. Isso é muito legal. E a pessoa vai para lá, mas não se sente útil. Sabe, eu tô aqui acompanhando, mas até que ponto eu vou abrir mão, né, da minha vida em pró, né, da carreira do meu marido ou da minha esposa, né? Mas eu acho que tem um pouco também. Eu trago muito a responsabilidade. Se eu fosse viver uma situação dessa, minha esposa foi transferida e, né, e eu vou acompanhá-la. No final das contas, eu trago a responsabilidade de entender, cara, como que eu vou ter que me adaptar nessa nova realidade. E por isso que eu digo que, né, falando do nosso tempo de transição de carreira, se eu quiser me mudar, fazer exatamente o que eu faço em uma empresa parecida, com o mesmo regime de trabalho, qual a chance de eu encontrar isso? É zero. Agora, se eu tenho uma flexibilidade, se eu tenho um conhecimento em diversas áreas, se eu tenho resiliência para enfrentar o desconhecido, se eu tenho uma versatilidade, cara, você joga em diversos campos. Por isso que o tema, né, no tema de transição de carreira, quanto mais versátil você é, quanto mais você conhece, quanto mais você está aberto a novas realidades, com mais facilidade você encontra oportunidades e você faz uma transição de carreira. Eu acho que, né, fica a dica para a turma, né? Às vezes as pessoas estão infelizes no trabalho, e falando em infelicidade no trabalho, cara, eu vi uma pesquisa do início da década agora, de 2020, que 90% das pessoas não estão felizes ou não estão totalmente felizes no trabalho. Né? De perguntar, você está feliz no trabalho? Ou você está totalmente feliz? Sempre tem alguma coisa. É alto esse número, né? Mas às vezes as pessoas que estão infelizes têm dificuldade de fazer essa transição porque não sabe se preparar, né? Não consegue enxergar o próximo passo. Né? Foi legal uma das transições né, que eu acabei fazendo, acho que talvez a mais marcante da minha carreira até agora. Eu vivi 10 anos em área de operações, em área de logística principalmente. E aí eu vi que, talvez para eu assumir posições maiores dentro da logística, uma diretoria de logística, talvez eu precise conhecer coisas diferentes que não só a logística. Né? Então, será que não é importante eu conhecer uma área comercial, né, para entender como a logística precisa servir o comercial e ter um know-how um pouco mais sistêmico disso? Né? E a gente entendeu, né, dentro da empresa, que fazia muito sentido, né, para dar um passo para cima, fazer essa transição de carreira, e eu fiz. Né? Então eu saí de 10 anos de carreira de logística e assumi uma posição importante da área comercial. E foi
um belíssimo aprendizado, né? Toda transição dói, todo ambiente novo traz desconforto, todo ambiente novo, né? Mas te faz crescer, né? Você não cresce na zona de conforto, né? Você não cresce fazendo a mesma coisa que você faz. Tava 10 anos fazendo... São coisas diferentes dentro da logística, mas tava fazendo a mesma coisa. Você olhava, você sabia que tinha um buraco, mas você sabia o tamanho do buraco, né? Então você sabe onde você pisa. O comercial era um negócio extremamente novo. Só que foi uma transição, né? E você fala, nossa, mas como é que você vai fazer uma transição em posições grandes já, né? Mas foi um negócio extremamente controlado. Então, o meu gestor, né, nessa época que eu respondia na área comercial, era o cara que estava na posição que eu cheguei. Então, ele foi promovido e eu assumi a posição dele. Então, no final, qualquer coisa que eu precise nessa nova posição, o cara que mais conhece desse negócio está aqui. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas qualquer coisa ele está aqui. Putz, eu estava indo para uma posição que a geografia era uma posição para cuidar do centro-oeste e norte do Brasil, uma geografia extremamente extensa, mas que eu já tinha vivido aquela região dentro de uma outra área. Então, no final, você vê que foi uma transição completamente preparada. Você tinha diversos desafios, tinha diversas coisas que eu não conhecia, mas também tinham diversas coisas que eu já dominava, apoios que eu tinha. Então, a transição de carreira, cara, não é um negócio largado, não pode ser um negócio jogado, tem que ser algo que você se prepara para fazer, se aumenta a chance disso dar certo. É claro que às vezes você faz um negócio completamente despreparado, também dá certo. Mas, cara, é probabilidade, é chance, é estatística, é matemática, voltando ao nosso assunto, né? Então, quanto mais você se prepara, maior a chance desse negócio dar certo. E aquela ilusão, né? Ninguém tá 100% pronto. Não é isso? Ninguém tá 100% pronto. Sempre... Mas você tem que se preparar. Despreparado não vai, né? Você fala de transição, eu lembro que é engraçado. Porque eu comecei na área muito técnica. Sempre fui nerd, sempre fui programador, né? E trabalhei em engenharia há muito tempo e sempre odiei o time de vendas. Eu odiava, assim. O cara que é técnico puro sangue, que entrega projeto, odeia o time de vendas. Não gosto que o vendedor só vai lá para tomar café. Era a visão que nós tínhamos, né? Vende um monte de coisa e a gente tem que entregar depois. Eu não gosto desses caras, tal, não sei o quê. Até que uma vez surgiu a oportunidade para ir para vendas. Fui para vendas. Por que eu não vim para cá antes? É engraçado, você não se permite ver o outro lado, não veste o sapato do coleguinha para entender como é, né? E olha quantas oportunidades você não perde por não se permitir entender o outro lado, né? Então acho que hoje, por exemplo, eu não consigo me ver fora de área comercial. É verdade. Não consigo me ver, né? Mas se eu fosse pegar essa mesma visão há 20 anos atrás, mas nunca que eu vou ser um vendedor. Eu acho que tem muito disso, né? Você se permitir a experimentar, né, o novo. Por outro lado, fazendo um contraponto, você tem que se permitir, mas você tem que olhar exatamente o que você está se permitindo. Eu tenho alguns casos, né, ao longo da minha carreira de acompanhar pessoas fazendo transições de fato de sair da empresa, né, de deixar a empresa que estava, né, na minha área às vezes, ir para outras empresas, para outros negócios e dar um salto maior que a perna. Então, você sai de uma empresa que é um ambiente que é controlado, fazendo uma coisa que você já faz há algum tempo. Você vai para uma empresa nova, um ambiente novo, um ambiente político novo, para uma posição talvez 2 níveis acima da posição que você faz hoje. Cara, a chance disso dar errado é importante. E eu já vi gente fazendo uma transição dessa e 3 meses depois, burnout. 3 meses depois, ser demitida da empresa porque não consegue entregar. Então, é muito importante a gente se permitir, mas também é muito importante a gente olhar para onde a gente está indo, o que a gente está se permitindo para fazer com que aquela mudança nossa tenha 80%, 90% de chance de dar certo. Eu gosto de fazer uma analogia, cara, que para mim sempre foi muito legal da transição de carreira como uma mudança de relacionamento pessoal. Na verdade, a analogia ela é até maior. A mudança é o emprego com o relacionamento. E você pensa bem. Você tem um emprego e o teu relacionamento. Como é que você faz os dois crescerem? Como é que você cresce no emprego? Como é que você faz o teu relacionamento evoluir? Você tem que entregar valor. Você tem que crescer como pessoa. Você tem que estar alinhado com o propósito. Né? Então as coisas são muito parecidas. Você pega na tua família, você tem teus filhos. No teu trabalho, você tem teus funcionários. Você tem que treinar, você tem que capacitar, você tem que cobrar. Você tem que colocar na fogueira para aprender.
E acho que vai além. Você vai no teu trabalho, você tem teu chefe. Você vai na tua família, você tem a tua Tem a esposa. chefa, pô. Você tem a chefa. É tudo muito parecido. Então, a transição de carreira, cara, todo mundo já teve uma transição de relacionamento na vida. Cara, é a mesma coisa. Né? Você tem que olhar para a nova proposta que está surgindo para você e entender qual que é o tamanho daquele negócio. Se é aquilo que a gente falava, né? Se é um ambiente que você gosta, tirar as vendas de fato para poder ver se você encara aquilo ou não. E o papel do gestor, eu me lembro, um dos erros que eu cometi na minha primeira posição de liderança foi de quando uma pessoa sentou comigo para falar que tinha recebido uma proposta, né, de fora e eu não tinha know-how para conversar, para Aham. fazer tudo. E a pessoa foi embora e depois de 6 meses me ligou, falou, puxa, cara, que erro que eu cometi, não tem uma vaga para mim de volta aí? E não tinha. Uhum. E eu vi que se eu tivesse tido uma conversa franca e aberta com a pessoa, sem melindres, ela talvez não teria cometido esse erro que ela cometeu. Então, acho que o papel do gestor, nesse momento de discussão com o time e tudo mais, é muito menos, cara, de querer segurar as pessoas, de querer... cara, se a pessoa vai embora, vai ter outra pessoa para ocupar. Acho que a gente tem que olhar também para o bem das pessoas, mais do que o bem do próprio negócio, da própria empresa. Eu acredito muito nisso. Então, acho que o meu papel como gestor, nosso papel como gestor é de fato tirar as vendas da pessoa. Fazer com que ela de fato enxergue abertamente o outro lado e que ela dê valor para as coisas que ela tem na posição ou na empresa que ela está atualmente. Acho que esse é o nosso papel em momentos de discussão como esse. Né? Mas é isso que é legal, né? Porque eu acho que o grande líder, ele forma líderes, né? O grande líder, ele ajuda as pessoas a crescerem, seja dentro da empresa ou fora, né? Imagine o quanto carinho você não tem por aquelas pessoas que te ajudaram na formação, É. na sua formação. E você saiu da empresa, mas, pô, aquele cara me ajudou, me incentivou. Eu tive várias pessoas nessa posição, né? Que, pô, eu sei que ele vai embora, mas eu vou preparar esse cara pro melhor, porque eu tô me doando pra esse cara. É lógico que a gente tem aquele negócio, você é líder, você veste a camisa da empresa e luta pelos interesses da Claro. empresa, mas ao mesmo tempo, você tem o seu time que confia em você, não é isso? E eu acho que o que você falou é muito importante, a gente tem que ter essa habilidade de tirar, né, a pessoa tá vendada, você tira a venda dela, ajuda ela a enxergar, né, seja para sair ou ela ficar, né, porque tem muita gente também que você vê aquele potencial e fala, pô, cara, mas aqui essa pessoa não vai crescer. E aparece uma oportunidade e você tem uma relação próxima com essa pessoa que ela confessa para você, olha, tô tendo essa oportunidade aqui, vai ser melhor para você, né. Eu acho que a gente tem que ter essa empatia, vamos chamar assim, né, se colocar no lugar do outro e como ser humano ajudar, É. né. Acho que, esse relacionamento baseado na confiança, né, acho que é muito nobre que você tem com o seu time, né, dele poder confiar em você e sabe que é lógico, você representa a empresa, mas quando você dá a sua opinião, a opinião verdadeira, é sua, não é Cara, isso? e mesmo, às vezes a gente pensa, né, tem um pouco de melindre, às vezes, de falar, né, que você dá um conselho para a pessoa ir embora, que você não tá colocando a empresa em primeiro lugar. E eu não acho isso. Eu acho que você também tá colocando a empresa em primeiro lugar, porque quando você faz isso, você cria no teu próprio time, na tua própria empresa, uma visão de fato que você é humano, que você de fato dá valor para as pessoas, né, como elas são, como elas precisam. E aquilo você talvez perde uma pessoa, mas você ganha um engajamento, você ganha um respeito do teu próprio time ou dos colegas de empresa, que aquilo é muito maior do que uma pessoa que você perdeu. Então eu acredito um pouco nisso, cara. Eu acredito que o benefício coletivo ele acaba sendo ainda maior do que aquela perda pontual. E você falou um pouco de talentos, né? Eu lembrei de uma história quando você estava falando, né? Que às vezes aquele talento não está sendo bem aproveitado naquele É. momento. Tem aquela história daquele violinista americano, né? Não sei se você conhece, mas chama Joshua Bell. E ele é um baita de um violinista e ele tocou, né, em Boston num determinado dia, que os ingressos eram mais de $1.000 para você, né, ver o espetáculo do cara. E aí, 15 dias depois, ele foi para Nova York tocar num metrô, parou, tirou um violino dele de $3 milhões, começou a tocar sinfonias e tudo mais. Cara, ganhou algumas moedinhas nesse negócio.
no final das contas, você fala, cara, o que adianta um talento, um belo de um talento ser colocado num ambiente que ele não é valorizado, que ele não consegue crescer, né? Ele não agrega. Uhum. Então as mudanças, elas às vezes precisam, né, acontecer para que, né, o mundo avance, para que as pessoas avancem e as empresas também, né? Mas você acha que vamos ver se eu formulo a pergunta da forma correta, né? Você acha que a maior parte dos líderes tem essa visão? Eu não tenho, talvez, estatística para te dizer, mas por feeling, eu acho que não. Não pela essência das pessoas, mas acho que talvez por medo das próprias imposições das empresas, por medo de sofrer nas próprias áreas pela perda que vai ter. É difícil, cara. Imagina, ter um funcionário bom teu que, cara, tem uma proposta para fora. Eu não consigo mentir pro meu funcionário e convencer ele a ficar na minha equipe para uma coisa que eu acho que é melhor para ele fazer uma mudança. Não consigo. Eh, eu acho que tem algumas pessoas que fazem isso porque conseguem. Eu acho que é a minoria. Eu acredito ainda na bondade das pessoas, Uhum. na essência boa do ser humano. Acho que tem uma minoria que ainda faz. Tem uma minoria que talvez faça, uma parte que também talvez faça por, poxa, o que a empresa vai pensar de mim, né, se eu fizer algo desse tipo. Mas pessoas talvez que não sabem ter as conversas certas, né? Tem momentos que você tem que ter conversas duras, conversas difíceis, e tem momentos que às vezes a conversa difícil vai ser pra você, meu irmão, né? Hum. Você vai pegar um pouco desse problema e a roda vai girar. E eu acredito muito na volta das coisas, cara. No mundo voltando coisas boas. Você faz um movimento que não vai ser o melhor movimento pra você, mas daqui a pouco acontece uma coisa que você fala, nem imaginava que isso ia acontecer por essa oportunidade. Mas eu Acontece acredito muito isso. muito nisso, a energia do universo. Eu acredito, cara. Pode chamar de Deus, chama o que você quiser. Mas eu acredito que, meu, tem. Eu não sei, isso eu não consigo colocar na equação. Isso eu não consigo. Mas eu acredito muito nisso. Vou te dar um exemplo. A gente em casa, né? A gente contratou uma mulher para trabalhar em casa, que foi uma indicação, uma mulher que trabalhou 30 anos em 3 locais diferentes. Uma pessoa extremamente de confiança, que já tinha sido babá, já tinha trabalhado, né, nessas residências. Eu falei com os ex-patrões dela e tal. E a gente contratou ela para ficar um tempo com a gente. E aí, quando o Mateu nascesse, ela ia cuidar do Mateu também. Então, a gente queria ganhar confiança. O Mateu nasceu, a gente passou um mês fora de casa, na casa dos pais da minha esposa. E faltando 3 semanas antes da gente voltar para nossa casa, né, para ter ela como apoio, ela teve um problema familiar. A filha dela, né, teve um problema e ela pediu as contas. Eu não tenho dúvida que eu conseguiria convencer essa mulher a ficar. Não tenho dúvida. Podia dar, sei lá, alguma coisa de aumento para ela, ou podia falar com ela de alguma forma. Mas eu senti no coração que ela precisava ficar com a família dela. A filha dela Uhum. precisava dela naquele momento. Cara, e eu não tinha quem ficar. A gente não tinha quem ficar com o nosso filho, né? Pra dar apoio em casa. E aí a gente terminou a conversa. Cara, vai com Deus, né? Que Deus te abençoe. E no final ela falou, mas eu acho que eu vou indicar uma pessoa pra você. Né? E agora a gente tem uma pessoa nova em Aham. casa que a gente tá dando melhor ainda do que dava com ela. E a gente não sabia que ela ia indicar alguém, que a gente ia ter alguém. A gente, né, se viu num momento quase de desespero ali. E no final deu super certo e a situação tá melhor do que tava com ela em casa. Então é um pequeno exemplo, mas que é um pouco disso que a gente tá falando, né? Uhum. Eu acho que é um pouco disso, cara. Mas é engraçado, né? Porque a gente passa por esses momentos, a solução vem e você não entende como que o negócio deu tão certo. É. Né? E você, pô, mas como que eu não, né? Isso é muito, muito legal. Mas, Fernando, estamos nos caminhando aí para o final do nosso Passou? podcast, né? Eu acho que foi muito legal estar contigo aqui, né? A gente já vem se falando aí, enfim, antes do nascimento do Mateu, né? Estávamos, pô, cara, meu filho vai nascer e tal, vamos aí. Pô, eu sei quando nasce, né? Tem um período sabático aí, que a gente fala de 3 meses, não fala com a família, mas você aí não quebrou essa regra, né? Com 2 meses o Mateu em casa, você conseguiu estar aqui com a gente. Estou muito, muito feliz aí da sua participação. E o papo foi muito legal, né? A gente até passou do tempo que a gente tinha combinado aí, né? Então. Mas eu queria primeiro agradecer você pela sua participação, pelo seu tempo. E aí, considerações finais aí de Fernando Dutra,
sobre transição de carreira, esse tipo de coisa. Bom, primeiro acho que eu que agradeço o convite. Primeiro é muito legal te reencontrar. Muito bacana essa conversa. Muito legal voltar para a FIA, né? Que foi um ambiente que a gente viveu juntos aí, e voltar aqui para essa escola que é maravilhosa. E acho que, para mim, o recado final aí para a galera você está infeliz no teu trabalho, ou se você está feliz e quer avançar na tua carreira, prepara a tua transição de carreira. Transição de carreira é algo preparado. Transição de carreira é algo que você constrói. Né? Então, pensa muito, né, nesses pontos que a gente falou. Né? Estuda, tem essa flexibilidade, né? Prepara o território, olhe bem, conheça bem o novo ambiente que você está almejando, está querendo ir. E não tenha dúvida que o negócio dá certo. Né? Como meu pai sempre falava, você tem 80% de certeza do teu movimento, atira e vai. Né? Mas tem que ter 80% de certeza. Né? Não adianta ir na loucura, transição de carreira é algo preparado. E acho que é isso, cara. Obrigado aí pela conversa, foi muito bom estar contigo. Obrigado. E obrigado a você que esteve conosco nesse papo muito legal sobre transição de carreira aqui com o Fernando Dutra. Acompanhem a FIA Pro Futuro nas redes sociais, acompanhem o podcast One on One com o Jorge Rosa nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e até o próximo episódio. Tchau!